Olá, pessoal! Nesse vídeo, nós vamos conhecer um pouco mais sobre as toxinas, ou seja, o veneno presente nos espinhos das raias. As raias são peixes cartilaginosos e são muito próximos filogeneticamente dos tubarões, pertencendo à mesma infraclasse Elasmobranch. Segundo os pesquisadores, as raias possuem um perfil mais diversificado do que os tubarões. Algumas características que permitem identificar as raias são o formato do corpo dorsoventralmente achatado, a presença de espiráculo próximo aos olhos, as brânquias e a boca que estão localizadas na região ventral do corpo e as nadadeiras peitorais que são fundidas. Além das características já comentadas, esses animais possuem uma modificação no primeiro raio da nadadeira dorsal, chamado de espinho ou ferrão da raia, na qual possui uma margem totalmente serrilhada, fazendo com que a estrutura fixe na vítima com maior facilidade, mas tornando difícil sua retirada. O maior espinho é o principal condutor de veneno, mas na região dorsal da raia podem existir espinhos menores, chamados de dentículos. O veneno presente nas glândulas que recobrem o espinho é composto por enzimas que são elas, a 5-nucleotidase e fosfodiesterase, e pelo neurotransmissor de serotonina. As enzimas provocam a morte de tecidos e de células, o que pode provocar a necrose dos tecidos. Já a serotonina provoca uma contração mais rápida da musculatura lisa, tornando a toxina mais dolorosa. Ao penetrar na pele, o espinho pode causar muita dor e gerar uma infecção no local, tanto pelo veneno presente na estrutura, quanto pela ação de bactérias que também estão presentes no espinho. Mas calma, o veneno muitas vezes não é letal e não vai provocar maiores complicações. Alguns sintomas provocados pelo ferrão são dor, inchaço, febre, náusea, sudorese, vômito e entre outros sintomas que podem ser ocasionados pelos. Ao perceber que foi atingido por uma raia, procure percorrer os seguintes procedimentos. Não tente retirar o espinho do local. Fazendo isso, você evitará que a região seja mais lesionada. Tente manter a calma e procure um médico imediatamente, pois ele saberá como cuidar do seu ferimento e tudo ficará bem. Falando desse jeito, até parece que as raias são monstros que irão te atacar assim que você entrar na água, mas não é bem assim que acontece. Elas não são monstros. Elas utilizam o ferrão para se defender, ou seja, utiliza quando se sente ameaçada. Então, ela só ataca seres humanos quando, por exemplo, alguém pisa nela. Sabendo dessas informações, o melhor a se fazer é tomar o máximo de cuidado ao entrar na água. Lembre-se que você é o invasor do habitat desses animais e deve respeitar o ambiente em que eles vivem e, dessa forma, evitar acidentes. Ao longo do vídeo, eu denominei esses animais como raias. E aí, o que vocês acham? É certo ou errado? Na verdade, vocês podem nomeá-las tanto como raias ou arraias. Ambas as nomenclaturas estão corretas. Esses animais ocorrem tanto em ambientes de água doce ou ambiente marinho, sendo que em ambientes de água doce os acidentes são mais perigosos, pois as espécies desses habitats causam lesões mais graves. Já descobrimos como o veneno é composto, os sintomas em casos de acidentes e como procurar ajuda. Agora, nós vamos conhecer algumas famílias que os indivíduos possuem o ferrão na sua cauda. Vamos começar pela família Potamotrigonidae. Esses indivíduos ocorrem na América do Sul. São animais que vivem em ambientes de água doce e possuem de 1 a 3 ferrões, variando da espécie. O tamanho do disco desses animais varia entre 25 cm até 20 cm de diâmetro. Eles também são comercializados como peixes ornamentais e seus indivíduos são conhecidos como raias de água doce. A próxima família é a Dasyatidae. Esses animais vivem em ambientes tropicais e subtropicais nos diversos oceanos.
Alguns indivíduos são conhecidos como raia-chita e ugue de cerdas. Essa espécie encontra-se em Portugal, sendo nativa do país. Outra família é a Myliobatidae. Os seus indivíduos são conhecidos por atingirem grandes dimensões, como a raia-jamanta, mas essa espécie não possui um ferrão. Uma das espécies dessa família que possui um ferrão é a raia-pintada. Agora, cuidado! Nós vamos ver alguns ferimentos causados pelos ferrões desses animais. Percebam que o local onde existem as feridas fica bem inchado e que, em casos mais graves, causam feridas expostas e que, se não cuidadas, podem necrosar o local. Vamos falar um pouco agora sobre os fatos curiosos que envolvem esses animais. Um acontecimento marcante envolvendo as raias foi a morte do naturalista australiano Steve, conhecido no mundo todo como caçador de crocodilo. Ao realizar um mergulho na famosa barreira de corais, ele levou uma ferroada diretamente no coração, o que ocasionou seu falecimento no mesmo local no dia 4 de setembro de 2006. Esse acontecimento é triste, mas ao mesmo tempo curioso, por se tratar de uma lesão causada diretamente no coração, o que é muito difícil de acontecer. Você sabia que em algumas regiões do Brasil, o ferrão e a gordura desses animais são utilizadas para fabricar remédios caseiros? Pois é, até em uso medicinal, essas estruturas estão presentes para tratar doenças como artrite, reumatismo e asma. Outro fato interessante é que as raias possuem uma cidade própria para elas. Parece até brincadeira, mas é verdade. Nos Estados Unidos, existe um lugar chamado Spring City, localizado no Grand Canyon, onde existe uma grande população desses animais, que recebem visitação do público, podendo até mesmo serem alimentados. Depois de todas as informações, espero que vocês tenham aprendido mais sobre as raias e suas toxinas e que possam tomar os devidos cuidados para evitar possíveis acidentes. Vou ficando por aqui. Até mais, galerinha!